Boa noite a todos. É com alegria que eu estou retornando a casa. Obrigada, Sueli, pelo convite. E o tema de hoje é um tema bem diferente do da última vez, porque hoje a gente vai falar de Jesus. Então, a fé como caminho de transformação vai ser o nosso diálogo de hoje. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero perguntar para vocês: o que é fé? O que é fé? Com ele? É. Um poder que faz com que você acredite em algo maior. Alguém daria outro conceito para fé? É acreditar naquilo que não se vê. Estamos chegando. Olha, levantaram a mão lá atrás. Ah, pegadinha comigo. Isso não vale. Se a gente for no dicionário, fé, crença no ROAS. Fé, crença absoluta em algo ou em alguém. Olha que eu não fui nem no Evangelho, eu fui no dicionário. Crença absoluta em algo ou alguém. Vamos amadurecer essa ideia. Crença absoluta. Se essa crença é absoluta, em algum momento da nossa vida, a gente duvida? Não. Se a crença é absoluta, então a gente não tem dúvidas, concordam? Em algo ou alguém. Vamos partir da premissa que seja em Deus. Já que a gente está aqui no Centro Espírita, a gente vai abordar a temática que envolve Jesus. Então, crença absoluta em Deus. Nós cremos absolutamente em Deus? Nós cremos que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus? Nós cremos absolutamente que mesmo quando acontece um problema gravíssimo na nossa vida, tudo está certo da maneira que está? Então, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu irmão, meu sobrinho, meu filho. Não, mas está tudo bem, é isso mesmo, tinha que acontecer. Deus sabe o que está fazendo. Mas eu perdi meu emprego, agora minha família está passando dificuldades. Não, mas está tudo de acordo com os planos de Deus, está tudo certo. É assim que a gente pensa quando a gente passa por uma dificuldade na vida? O que a gente faz quando a gente passa por uma dificuldade? O que você faz quando você passa por uma dificuldade na vida? É você mesmo, ó. É. É levar o pensamento a Deus e buscar forças. Eu adoro, Johnny, porque eu fico andando e você fica aí só tendo trabalho, né? Eu prometo ficar mais paradinha. Mas a gente aceita, a gente se revolta, né? E geralmente, a nossa primeira atitude mas qual é? O que está havendo? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que a Mariazinha, que é ruim que só, que todo mundo sabe, não presta, não vale nada, a vida dela está lá de boa. Agora eu sou, sou uma pessoa temente a Deus, sou espírita, acredito em reencarnação, vou no centro, faço a caridade. Faço a caridade de ouvir lá as palestrantes que vão lá. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? A gente sempre faz essa pergunta, né? Por que comigo? E olha como a gente é prepotente. Por quê? Por que comigo, né? Porque eu sou demais, né? Eu sou perfeita, linda, maravilhosa, nunca cometi nenhum erro. E por que comigo?
Será que a gente é tudo isso que a gente pensa que é? Eu vou mais além. Nós temos o nosso histórico de vida, porque Deus, ele está lá, né? Aí ele está vendo lá, como é teu nome? Aí ele está vendo lá Isabel. A gente está vendo a Isabel aqui, nossa, a Isabel é maravilhosa, tão amorosa, tão carinhosa, tão dedicada à doutrina, aos irmãos, sabe? É uma pessoa exemplar. Aí Deus vai lá, pega a ficha da Isabel, vamos analisar, na encarnação passada, 5 para trás, 10 para trás, 20, alguns milênios atrás, a Isabel não era esse docinho de coco. Por essa razão, a Isabel tem lições para aprender, as quais nós, que estamos encarnados hoje, desconhecemos. Porque a gente não tem esse histórico de vida da Isabel. E nem temos o nosso. Ah, mas Andréa, mentira, olha, sou tua paciente, faço regressão direto contigo, já vi um monte de vida, vi um monte, mas não viu todas. A gente não sabe o nosso histórico. Então, por mais que a gente faça terapia, por mais que a gente faça regressão, a gente pode ter uma ideia do nosso passado, mas a gente não sabe dele completo. Só quem tem o nosso histórico completo, a nossa ficha completa, é Deus. Mas ele não usa essa ficha para nos castigar. Ele usa essa ficha como metodologia de aprendizado. Como, sabe, quem trabalha em escola, quem é professor aqui, sabe que hoje em dia a gente tem um projeto de inclusão e a gente tem que dar uma atenção às crianças que precisam, são portadoras de necessidades especiais. Muitas vezes tem um professor designado só para aquela criança. Só que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele designa um plano individual para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Então, a dificuldade da Isabel é material. Então, vamos montar um plano pelo qual a Isabel passe por dificuldades materiais para que ela tenha que aprender as lições que ela tem que aprender, para poder ela passar de fase. Só que imaginem quantas dificuldades na nossa vida a gente não tem. Em vários âmbitos, em vários aspectos. Basta a gente se olhar um pouquinho, né? Olhar o nosso comportamento e, mais do que isso, olhar os nossos pensamentos. Porque comportamento engana, pensamento não. Às vezes a gente está assim, né? Ai, Sueli, e por dentro a gente está desgraçada. Se eu pudesse, eu matava, né? Então, o nosso pensamento, às vezes, é diferente do que a gente demonstra, das nossas ações. Então, se a gente olhar cada pensamento que a gente tem durante o dia, ao longo de todos os dias, será que a gente é tão bonzinho assim? Será que a gente tem tantos sentimentos nobres como a gente acha que tem? Será que a gente é tão desprendido, tão maduro espiritualmente? Será que a gente tem tanto amor no nosso coração que a gente distribui assim gratuitamente, sem querer nada em troca? Ah, não quero que meu marido demonstre o amor dele por mim. Para mim, tanto faz, eu amo, eu demonstro, eu me contento com isso. É assim que a gente age? E é por isso que Deus, com o nosso histórico, Ele põe as provações na vida da gente. E nós, quando passamos por essas provações, nos revoltamos com Ele. E olha que interessante. Abrindo aqui um parênteses. Vamos fazer uma reflexão na nossa maneira de orar. Porque existem vários tipos de oração, né? Tem a oração barganha, que é assim, olha, Deus, se você conceder aquela promoção no emprego, eu vou subir lá os degraus do Monte Serra. Aí tem aquela oração que a gente se acha desmerecedor, né? Olha, Deus, sabe o que é? Que eu queria te pedir uma coisa, mas sabe, eu sei que você sabe os meus pensamentos, mas eu queria te falar que eu sei que eu não sou merecedor, sabe? Que eu tenho muito que melhorar, eu sei que meu histórico aí deve ser negro, eu devo estar na lista negra aí no céu, mas, por favor, se pudesse me conceder essa graça de eu receber a promoção no trabalho, e aí a gente faz aquele arrudeio.
Ou então a gente briga com Deus, né? Por que eu não estou conseguindo a promoção no trabalho? Mas eu estudo, eu me esforço, eu chego mais cedo, eu saio mais tarde, eu sou a melhor funcionária que tem lá no trabalho. Por que todo mundo consegue menos eu? E a gente fala com Deus de várias... Ou então a gente fala com Deus decorado, né? A gente ou pega uma oração decorada, ou faz o Pai Nosso, a Ave Maria, enfim, a oração que a gente sabe, e só. Faz aquela decoreba. É que nem decoreba para a prova, né? E cumprimos o nosso papel, como se fosse uma obrigação. Mas quantos de nós aqui falamos com Deus como a gente fala com um amigo? Porque como é que você fala com um amigo? Geralmente, né, a gente encontra um amigo, então me encontra, Isabel, tudo bem? E aí, André, como é que tá? Isabel, você não sabe. Menina, eu tô tão aflita, eu tô passando por isso, isso e isso. Mas olha, eu já tentei resolver dessa e dessa maneira, eu não consigo, eu queria tanto uma luz, sabe? Pra que as coisas andassem, encaminhassem, eu já não sei mais o que fazer. Não é assim que a gente fala com amigo? A gente não abre o nosso coração pro nosso amigo? A gente abre o nosso coração para Deus? A gente fala tanto de Jesus, porque Jesus é nosso amigo. A gente trata Jesus como nosso amigo? Eu vou descer um pouquinho na escala, no organograma. A gente acha que os espíritos superiores são os nossos amigos? Por exemplo, a gente fala, doutor Bezerra, a gente está doente. Doutor Bezerra de Menezes. Bem que o doutor Bezerra de Menezes podia vir me curar. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para ele vir aqui? Eu sou só André. Não sou ninguém. O doutor Bezerra deve curar, sei lá, o Haroldo, né? Os grandes palestrantes. Não eu. Ele nem deve saber que eu existo, então nem adianta chamar por ele. Ou a gente se coloca nessa posição. Memei, enfim. Os espíritos aí, que a gente sabe que Eurípides de Bassanufo, a gente não pede ajuda para esses espíritos, por quê? Porque a gente se acha invisível para eles? E aí eu pergunto para vocês, então que raio de espírito superior é esse? Porque espírito superior, o nome já está dizendo, é superior. Tem sentimentos nobres, ajuda a todos que precisam. Então por que ele vai ajudar o fulano e não vai ajudar o ciclano? Eles não fazem diferença. Eles não excluem ninguém. Eles não deixam de ir ao auxílio de ninguém. Por que deixariam de vir em nosso auxílio? Eu não sou filha de Deus? Eu não sou um espírito imortal que está encarnado como qualquer outro que está aqui? Para eles importa o cargo que a gente ocupa aqui na Terra? Importa os nossos afazeres profissionais? Ou será que eles vão olhar para o meu coração? Então a gente percebe que essa distância entre Deus, Jesus, espíritos superiores, é uma distância que nós colocamos. Então nós nos colocamos distantes da espiritualidade. Porque eles não fazem. Eles não têm distância entre a gente, eles estão aqui, do nosso lado. A gente é que se coloca distante deles. Então essa distância parte de nós. Então a gente é que se aparta. A gente é que se exclui. A gente é que não se acha merecedor. Ou se acha tão merecedor que não deve sofrer. Então a gente exagera. A gente não consegue ser o meio termo. E aí eu volto para o conceito de fé. Crença absoluta em algo ou alguém. A gente confia absolutamente em Deus, mesmo nas dificuldades. Ela falou, nas dificuldades eu me ligo com Deus. Mas às vezes a gente esquece de Deus nas alegrias. Então a gente quer muito uma coisa, a gente lembra de Deus todo dia para pedir aquilo. Aí quando a gente consegue, muitas vezes a gente nem lembra de agradecer. Também o contrário é verdade. Às vezes, quando a gente está muito feliz, a gente esquece de Deus. Aí só vem lembrar dele quando aparece algum sofrimento. Então a gente está sempre oscilando nessa fé. Essa fé, ela não é absoluta, sempre. Ela oscila. De acordo com as nossas necessidades aqui, momentâneas,
E de acordo com o que está acontecendo na nossa vida, momentaneamente também. Então, eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês uma história de fé. De uma mulher que se chama Elina. Elina, ela vivia na Galileia, mas ela sofria de uma doença. Por essa razão, os seus familiares não permitiam que ela saísse de casa. Então ela vivia praticamente trancada em casa, cuidando dos afazeres da casa. Ela nunca ia no comércio, ela nunca conhecia pessoas novas, só a vizinhança que morava ali por perto. Mas Elina tinha uma amiga, uma vizinha sua que era sua amiga, com quem de vez em quando ela conversava através da janela, quando ia lavar roupa. E um dia, essa amiga lhe falou sobre um tal de Nazareno. Um homem originário de Nazaré, e que andava por aí falando umas coisas diferentes, agindo de maneira diferente, falando coisas que ninguém nunca tinha ouvido antes na vida. E a amiga de Elina, de vez em quando, lhe falava sobre esse Nazareno. Até que um dia, a amiga de Elina disse: Elina, você não sabe? Vim te contar a boa nova. O Nazareno chegou na nossa cidade. E Elina ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo ficou um pouco triste, porque falou: não vou poder ver o Nazareno. Mas algo tinha mudado no coração dela. Quando a amiga dela veio lhe trazer essa notícia de que o Nazareno estava na cidade, uma luzinha se acendeu, uma luzinha de esperança se acendeu em seu coração. E Elina tinha tanta vontade de conhecer o Nazareno, mas tanta vontade, porque ele parecia ser um homem diferente pelo que ela ouvia falar. E ela queria ver isso com seus próprios olhos. Então, à noite, na qual ela sabia que o Nazareno ia pregar, ela esperou que os seus familiares adormecessem. Então ela se ajoelhou, ela rezou pedindo perdão pelo pecado que ela ia cometer, e ela saiu de casa escondido para ver o Nazareno. Então ela chegou, era uma espécie assim de, como se fosse de caverna, o Nazareno estava lá no fundo, tinha uns amigos do Nazareno do lado e muita gente ouvindo o Nazareno. Então ela ficou lá no fundo, só à espreita, olhando o Nazareno de longe, muito longe, e escutando as palavras do Nazareno. Mas sempre com muito medo, porque poderia ser que ela viesse a adoecer novamente, e ia ser muito constrangedor para ela se isso acontecesse com ela em público. Então ela ficava muito longe. Quando ela percebia que ela não estava bem de saúde, ela voltava para casa. Às vezes ela ficava até o final. Mas geralmente ela nunca conseguia ficar até o final. Ela voltava para casa antes. Assim, ela saiu de casa escondida algumas vezes para ouvir o Nazareno falar. E apesar dela ver o Nazareno de muito longe, aquelas palavras que o Nazareno proferia era algo para ela encantador. Como pode um homem falar de amor? Como pode um homem falar de igualdade, de fraternidade? Como pode alguém ter coragem de falar de um novo reino? Um reino diferente, onde todo mundo vive em harmonia, onde não se cobra impostos, onde nenhum tira da boca do outro para comer, onde todos vivem com igualdade. E aquelas palavras faziam Elina sonhar. Aquelas palavras tocavam fundo no coração da Elina. Realmente, o Nazareno era um homem diferente. E como ela gostava dele. Mas ela gostava muito dele.
tudo aquilo que ele falava dava uma nova esperança de vida a Eliná. Porque ela pensava, a minha vida vai mudar. Eu posso ser outra pessoa, a minha vida pode ser outra vida. Até que um dia, Eliná estava em casa e a amiga dela chegou gritando, Eliná, Eliná, Eliná! E ela chegou na janela, o que foi que aconteceu? E a amiga dela falou, Eliná, você não sabe, o Nazareno está indo embora. E Eliná ficou desesperada. Mas como? Como que o Nazareno está indo embora? Porque lá no íntimo, Eliná cultivava um desejo oculto. Eliná desejava que um dia Jesus olhasse para ela. Ela sempre o via tão de longe, muita gente perto dele, ela nunca conseguia se aproximar dele. Ela via que ele olhava para as pessoas, que ele conversava com as pessoas, que ele curava as pessoas, mas ele nunca pôde enxergá-la. E lá no fundo da sua alma, ela cultivava esse desejo de que Jesus olhasse para ela. Ela não queria nada, ela só queria que ele olhasse para ela. E aí Eliná ficou desesperada. Mas como? Como que o Nazareno pode ir embora? O Nazareno não pode ir embora. Ele vai embora, ele não vai nem me olhar, ele não vai nem saber que eu existo. Não, isso não pode acontecer. E aí ela pegou o véu dela, botou o véu na cabeça e saiu correndo no meio da rua atrás do Nazareno. E aí, quando ela chegou um pouco mais perto do comércio, ela viu aquela multidão de gente, aquele falatório, aquele alvoroço, e ela presumiu, bom, Nazareno deve estar aí. E ela começou, era um empurra-empurra, aquela confusão, muita gente, ela não conseguia se aproximar do Nazareno, ela foi ficando cada vez mais aflita, cada vez mais aflita, e quando ela percebeu, ela já estava tomada de sangue. A hemorragia dela havia voltado e ela estava com a roupa toda suja de sangue. E ela falou, meu Deus do céu, mas como que eu vou me aproximar de Jesus? Ainda mais agora, assim, desse jeito, toda suja de sangue. Mas o desespero dela de nunca mais ver Jesus foi tão grande que ela falou, já sei, eu tive uma ideia. Eu não vou conseguir chegar perto de Jesus, porque tem muita gente, muito empurra-empurra, e eu desse jeito as pessoas vão me ver, não vão deixar eu me aproximar de Jesus. Eu vou me agachar e vou andando agachadinha entre as pernas das pessoas até me aproximar de Jesus. E foi isso que ela fez. Ela se agachou, foi passando entre as pernas de um, de outro, aquele empurra-empurra, ora ela caía, levantava, seguia adiante, até que em determinado momento ela viu a orla da túnica do Nazareno, a borda de sua túnica. E ela olhou aqueles pés sujos, descalços, ela olhou aquela túnica suja, mas ela sabia que era do Nazareno. E aí ela fez um esforço sobre-humano para ir lá e chamar a atenção dele. Sabe criança? Sabe quando a gente tem criança pequena, que a criança fica assim, mamãe, mamãe? Mais ou menos isso. Ela queria ir lá e dar uma puxadinha na túnica dele para que ele pudesse olhar para ela. E aí ela se esticou. Quando ela estava quase tocando o Nazareno, empurraram ela. E aí ela tocou na túnica do Nazareno e caiu. Nesse momento, Jesus se vira e pergunta, quem me tocou? Os discípulos disseram, tá de brincadeira, né, mestre? No meio dessa multidão, esse empurra, o senhor vem perguntar quem ele tocou? E Jesus, muito sério, pergunta novamente, quem me tocou? E os apóstolos disseram, impossível a gente saber, mestre. Então Jesus abaixa a sua visão e olha nos olhos da Eliná. Jesus olhou no fundo dos olhos dela e disse, é que de mim saiu virtudes.
pode ir que tu estás curada. E Eliná, naquele momento que Jesus olhou para ela, ela sentiu uma emoção fortíssima invadir seu coração. E naquele momento é como se o tempo e o espaço tivessem parado. Só existia ela e Jesus. Ela não enxergava nada mais além do olhar de Jesus. E aquele homem que antes vestia roupas sujas, pés sujos, estava com uma túnica branca, reluzente, totalmente limpo, cabelos penteados. Aquele homem exalava luz, exalava amor. E aquele amor entrava na alma de Eliná através do olhar dele. E tudo sumiu ao redor dela, ela não via mais ninguém além dele. Até que aos poucos, ela foi ouvindo a voz da multidão, o empurra-empurra voltou. Jesus começou a se retirar, ele ia socorrer a filha de Jairo. E alguns amigos de Jesus vieram lhe fazer algumas perguntas, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? E por que você está melada de sangue? Enfim, ela deu algumas respostas e voltou para casa. O seu irmão mais velho, que era o chefe da família, havia viajado. Então Eliná voltou para casa muito feliz, tomou um banho, vestiu uma roupa limpa e disse: eu estou curada. Passaram-se os dias, Eliná não teve novamente a hemorragia e cada dia mais feliz com o ocorrido. Jesus havia realmente transformado a sua vida. Mas, quando o irmão de Eliná chegou na cidade, obviamente, a primeira notícia que deram para ele: a tua irmã? Tua irmã saiu impura, toda melada de sangue, uma cena horrenda de se ver, atrás daquele forasteiro. E aí o irmão de Eliná ficou muito bravo. Então o irmão de Eliná já voltou para casa muito bravo. Quando ele chegou em casa, que deu de cara com Eliná, que ela disse: meu irmão, ele já foi logo esbofeteando ela. E aí ela caiu no chão e ele falou assim: como é que pode? Como você pode fazer isso com a nossa família? Como você pode desonrar a nossa família? Como você pode manchar o nome da nossa família? Você é uma mulher vulgar. Como você pode sair cheia de sangue para que todo mundo da cidade a visse? Atrás daquele impostor? Atrás daquele homem que só vem falar mentiras? Como você foi capaz de fazer isso, Eliná? Você não merece ser da nossa família. Você não merece morar nesta casa. Você não merece o sobrenome que você tem. Ponha-se daqui para fora. E Eliná, que dessa vez estava sangrando, nariz sangrando, rosto sangrando, boca sangrando, mas não pela hemorragia, e sim pela surra do irmão, se levantou com um certo rancor do irmão, limpou o sangue e disse assim: eu vou, mas eu vou atrás dele. Saiu de casa e se pôs a ir atrás do Nazareno. Então, por onde ela passava, ela perguntava: você sabe onde está o Nazareno? Ah, sei, ele foi por ali. Você sabe onde está o Nazareno? Ah, ele passou aqui pela cidade agora ele seguiu para tal cidade. E o Nazareno tinha ido para a Judeia. E ela seguiu em busca do Nazareno até a Judeia. Nesses dias, ela passou fome, ela passou sede, ela passou frio, ela dormiu na rua, ela ficou muito, mas muito enfraquecida. Mas ela não desistiu de ir atrás do Nazareno, porque a sua fé era maior. Quando ela chegou na Judeia, estava havendo uma espécie de evento, uma coisa estranha. Um aglomerado de pessoas. Todos gritavam: Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mas, gente, o que está acontecendo? E ela não entendia. Ela viu o Nazareno ali em cima. Não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo.
Depois ela conseguiu perceber que parece que o Nazareno foi condenado, mas condenado de quê? O Nazareno, ele não é nenhum criminoso, ele não é nenhum ladrão. Do que condenaram o Nazareno? Mas o que está havendo aqui? E aí ela começou a ficar aflita outra vez, ela começou a ficar nervosa, e ela perguntava para as pessoas, mas o que está acontecendo? Alguém pode me contar? E ninguém esclarecia nada para ela, e ela começou a se sentir mal, se sentir muito tonta, e ela começou a sangrar novamente. Mas ela disse, eu vou atrás do Nazareno. Eu não sossego enquanto eu não chegar perto do Nazareno. E em sua busca pelo Nazareno, ao longe, ela viu um pedaço de madeira. E ela soube que o Nazareno era quem carregava aquela madeira. Era o Nazareno que carregava aquela cruz. E ela disse, eu vou até o Nazareno. Mas ela estava muito fraca, muito fraca. Ela tentava andar, suas pernas não obedeciam, o seu corpo não obedecia aos comandos. Era muita gente, muita confusão, muito empurra-empurra. Ela não tinha forças para chegar perto do Nazareno. E assim o Nazareno ia cada vez mais se distanciando. Ela tentando acompanhá-lo, mas não conseguia chegar perto dele. Até que ela viu ele subir o monte. E até que, de lá de baixo, ela viu o Nazareno lá em cima ser crucificado. E no momento que o Nazareno estava sendo crucificado, ele olhou para o chão e ela viu uma poça imensa de sangue. Ela estava se esvaindo em sangue. E aí ela olha novamente para o céu. E o céu começa a escurecer. Fica tudo escuro. E ela pensa, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu já sei, é Deus nos castigando, porque o Nazareno é o Filho de Deus. Nós estamos crucificando o Filho de Deus, então Deus veio aqui para nos castigar e para acabar com o nosso mundo, acabar com todo mundo. E aí ela começou a ter muitos pensamentos aflitos, quando de repente algo inusitado começa a acontecer. Vários pontinhos de luz em meio àquela escuridão. E ela falou, ué, mas o que está acontecendo? Está chovendo? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Ela já estava muito confusa. Ela já não conseguia mais conectar seus pensamentos. Até que uma mulher se aproximou dela, uma senhora, e disse, tudo bem com você, filha? E ela olhou para a senhora e falou assim, tudo, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? O mundo está acabando? E a senhora olhou para ela e falou assim, não, filha, o mundo não está acabando, está tudo bem. Hoje é um dia de festa, porque um filho ilustre retorna a casa. Então, todos nós estamos em festa. É um dia de muita alegria para nós. Você não quer participar dessa festa? Você não quer se juntar a nós? E Eliná falou, eu quero. Nesse momento, Eliná pegou na mão dessa senhora e seguiu para o plano espiritual com essa senhora. Ela já estava reencarnada. E aquele dia foi um dia inesquecível, porque ela pôde participar da maior festa que já havia tido em todo esse nosso universo, que era a festa de recepção de Jesus ao plano espiritual. E o que fica pra gente? Eliná nunca perdeu a fé. Por mais que a vida fosse difícil para ela, por mais que a enfermidade dela a impossibilitasse de realizar muitas coisas que ela queria, por mais que a família não lhe compreendesse, por mais que ela tivesse se esforçado tanto, mas não tivesse conseguido chegar perto de Jesus, quando ela saiu de casa e foi atrás dele, não importa. A fé era o que movia ela. E ela tinha certeza que ela podia não estar lado a lado com Jesus, mas ela estava lá com ele. Era lá que ela queria estar e estava. Aqui, ó,
dentro do coração. E o nosso coração? Ele está com Jesus? O nosso coração, ele está lá, lado a lado com Jesus? A gente deixa Jesus estar aqui, lado a lado com o nosso coração? A gente deixa que o olhar de Jesus penetre no nosso? A gente acredita que Jesus pode olhar para nós? A gente acredita que Ele pode estar aqui agora, olhando, olho no olho, no nosso olho. Por que Ele não estaria? Por que Jesus não estaria aqui agora, nos olhando olho no olho? Não há motivos para Ele não estar. Só há motivos para Ele estar. Mas a gente crê nisso. A gente tem uma crença absoluta nisso. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus de verdade. Porque a gente fala da boca para fora. Entreguei nas mãos de Deus. Entregou mesmo? Porque o que é entregar nas mãos de Deus? É acreditar, é confiar absolutamente de que aconteça o que acontecer, e pode ser algo que a gente não queira que aconteça, mas é porque é o certo. É porque está tudo conforme as leis divinas. E que se aquela dificuldade aconteceu e permanecer, é porque a gente precisa aprender alguma lição com aquilo. Então a pergunta certa não é por que eu? A pergunta certa é: o que eu tenho que aprender com essa vicissitude? Porque a partir da hora que eu me pergunto o que é que eu tenho para aprender com aquilo que a vida está querendo me ensinar, eu já abro os meus horizontes e enxergo o problema de uma forma diferente. E a partir da hora que eu aprendo a lição que eu tenho que aprender, o problema acaba. O problema acaba, porque a gente já cumpriu o nosso dever. Ok, eu tinha que aprender isso, aprendi. Vida nova. Vamos para outra etapa. Você pode até passar por outra dificuldade, mas vai ser uma dificuldade de cunho diferente que aquela. Por exemplo, eu preciso aprender a ser menos materialista. Eu vou passar por uma dificuldade material. Aprendi aquela lição, agora eu vou passar, por exemplo... estou inventando, tá, gente? Dando um exemplo. Aí eu vou passar por uma morte para aprender a lei do desapego. E assim sucessivamente. E aí eu vou passar por vários problemas, cada um diferente do outro, porque são lições diferentes que eu preciso aprender. Porque eu preciso reformar o meu caráter. E eu tenho muitos defeitos. Não são um nem dois, são vários. Não é um, não são dois, são vários. Então a pergunta não é por que comigo, é o que eu preciso aprender com isso. E quando a gente elevar o nosso pensamento e disser, eu entrego nas tuas mãos, é de fato entregar nas mãos dele. É saber que as nossas necessidades e desejos momentâneos, muitas vezes, não equivale à nossa necessidade espiritual. Então a pergunta não é o que eu, Andréia Borges, de hoje, preciso. A pergunta é o que eu, Andréia Borges, como espírito imortal, preciso. Que lições eu preciso aprender como espírito imortal e não com a vida que eu tenho hoje. E a gente esquece. A gente é espírita, mas a gente simplesmente esquece que somos espíritos imortais. A gente esquece que a gente não sabe o que a gente semeou lá atrás. E olha, muita gente pensa, mas eu acho que Deus é vingativo, porque, sabe, se eu fiz alguma coisa ruim lá atrás e estou tendo que pagar agora, então... Por quê? Gente,
Quando a gente descobre, quem aqui já fez regressão de memória vai ter uma ideia do que eu estou falando. Quando a gente descobre as coisas que a gente fez no passado e a gente vê as lições que a vida apresenta para a gente hoje, a gente fala, meu Deus, o Senhor realmente é misericórdia infinita. Porque eu não merecia 1/5 do que está acontecendo, apesar das dificuldades. E, no entanto, o Senhor está sendo tão generoso comigo. E isso eu estou falando de umas meras regressõezinhas. Imagina quando a gente sabe o nosso histórico, porque teoricamente, quanto mais para trás, mais a coisa fede, né? Uma vez que a gente está evoluindo, uma vez que cada encarnação é uma aprendizagem nova, e uma vez que teoricamente hoje somos a nossa melhor versão, porque há controvérsias, tem vidas que a gente realmente, foi uma vida de Dharma, que a gente chama, foi uma vida que a gente fez o bem, aprendeu muitas coisas, tem vidas que a gente acumula mais karmas, tem vida que fica empate, mas teoricamente hoje nós somos mais sábios do que éramos no passado, porque somos mais vivenciados. Então vocês imaginem os absurdos que a gente não fez por aí, né? Então, eu me lembro, se eu não me engano, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Quando o homem traz seu filho, para que Jesus expulse os demônios do seu filho, porque o seu filho ora cai no fogo, ora cai na água. E Jesus imediatamente manda os demônios saírem do menino e os demônios saem. E os discípulos ficam intrigados com aquilo. Quando o homem se afasta com seu filho, os discípulos falam, mestre, por que o senhor conseguiu e nós não conseguimos? Porque antes o menino passou por nós e ninguém conseguiu expulsar esses demônios. Mas por que o senhor conseguiu? E Jesus fala, raça de incrédulos, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, mostarda é uma planta, do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de uma semente, dirias para aquela montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Ele falou isso para os discípulos. E nós? Se os discípulos não tinham fé suficiente, será que a nossa fé é suficiente? Então fica a reflexão para hoje à noite. Mas fica também a certeza de que nada está fora do lugar na nossa vida. Nós não estamos sofrendo nenhuma injustiça divina. Não há nenhum mal que tenha acontecido na nossa vida ou que venha acontecer que não esteja impregnado da misericórdia divina e que não esteja nos possibilitando o aprendizado do qual a gente precisa para seguir adiante na escalada da evolução. Que também saímos daqui hoje com a certeza de que, apesar de toda a misericórdia divina e apesar das lições estarem sendo bem atenuadas, mesmo que a gente ache que não, a gente nunca está desamparado. Jamais. Nem por um segundo da nossa vida. Para finalizar, eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Eu tenho uma ligação muito... Bom, todos nós temos uma ligação muito estreita com o nosso mentor, né? Mas eu conheço, enfim. E sei que posso recorrer a ele a qualquer momento. Mas eu estava passando por uma dificuldade na minha vida e meu mentor sumiu. Sumiu, desapareceu. Então eu orava, nada dele. Eu chamava, nada dele. Eu dizia, mas e aí, o que está acontecendo? E aí eu comecei a me sentir
abandonada. Falei, mas todos me abandonaram. Todo mundo me abandonou, até o meu mentor. Eu estou muito sozinha, estou muito abandonada. E passei uns 2 dias com esse pensamento fixo. Eu estou sozinha, eu estou abandonada, ninguém está do meu lado, nem o meu mentor. Aí, uma amiga minha que é médium, e que conhece também o meu mentor, devido aos trabalhos, né, que a gente realiza, ela não sabia de nada que estava acontecendo comigo. Era um problema que eu não queria compartilhar com ninguém. Um belo dia o telefone da minha casa toca, eu atendi, e ela falou, oi, Ideia, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou assim, olha, desculpa eu estar ligando na sua casa. Eu falei, não, pode falar. Ela disse, mas sabe o que é? É que seu mentor está aqui em casa. Aí eu pensei, danadinho, né? Me abandonou e foi pro lado dela. Ela falou, então, ele está aqui na minha casa desesperado e pediu para eu te ligar. Para te falar que ele nunca saiu do teu lado. Que ele nunca te abandonou. Mas você está tão cega nos seus pensamentos, você está com a vibração tão baixa, que ele não consegue se fazer ver. Ele não consegue se fazer ouvir. Ele não consegue se ligar a você. Então ele está aqui falando que você pare de se lamentar e eleve a sua vibração para poder conversar com ele. Aí eu, muito envergonhada, né? Falei assim, tá bom então, obrigada. Aí ela disse assim, e desculpa assim, sem querer ser mais invasiva do que eu já fui. Você está precisando de alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Falei, não, tá tudo ótimo. Depois a gente conversa, obrigada. E aí desliguei o telefone e me senti muitíssimo envergonhada. Então eu fiz uma oração e eu falei, meu Deus, me perdoe. Como eu pude pensar que eu estava abandonada? E nesse momento, ele apareceu para mim e disse assim, e tudo que você aprendeu? E tudo que você fala nas suas palestras? E todos os pacientes que você atende no consultório? Olha para a tua vida, você achou mesmo que você estava abandonada? E a partir daquele dia, eu fiquei determinada. Eu falei, eu tenho certeza que nem por um segundo, nem eu e nem ninguém, a gente está abandonado. E nunca mais eu vou duvidar disso. E de lá para cá, realmente eu não duvidei. Já passei por outros problemas, mas não duvidei. Eu sei que a gente está sempre amparado. Então, que saiamos daqui hoje com essa certeza de que quando a gente estiver se sentindo sozinho, quando a gente estiver se sentindo abandonado, não foi porque eles nos abandonaram, é porque nós os abandonamos. Então, que a gente nunca abandone os nossos mentores. Que a gente nunca abandone Jesus. Porque eles nunca esquecem de nós. Que possamos ir para os nossos lares, repletos do amor do Cristo e de muita paz no coração. Boa noite.